Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem viva só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. E agora? Meu nome é Alisson. Eu sou a Tawane. A gente vai falar um pouquinho sobre relacionamento, mais especificamente sobre namoro. Roda a vinheta. Brincadeira, a gente não tem. O que a Bíblia diz sobre namoro? Por que você quer namorar? Como deve ser um namoro cristão? Primeiro ponto. O que a Bíblia diz sobre namoro? Vamos ver então, eu vou abrir aqui a Bíblia, a gente vai procurar aqui sobre todos os versículos que a Bíblia fala sobre namoro, tá? Não foi encontrado nada sobre namoro. Pois é. Na verdade, a Bíblia não fala nada sobre namoro e tem uma explicação bem razoável. Naquela época não existia namoro. A Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos. Eu nasci. E naquela época não existia namoro. Então, todas as vezes que a Bíblia fala sobre um relacionamento entre homem e mulher, ela já pressupõe que os dois estejam casados. Então, sempre quando fala, o homem deixa os seus pais, a mulher deixa os seus pais e vão viver juntos, é porque eles vão viver juntos casados. Não é sair porque vai conhecer, vai fugir com o namorado, vai fugir com... Não, é porque eles estão casados. E o casamento, desde aquela época, ela já era um anúncio público perante os homens e perante Deus de que você iria viver com aquela pessoa por o resto da sua vida. Então não existe essa de, vou fugir com fulano, vou me juntar com ele, vou me juntar... Não, casamento sempre foi algo de uma aliança com Deus, publicamente, e com a família de ambos, tá? E os casamentos, antigamente, eles eram arranjados pela família. Então, quem conhecia o pretendente primeiro era a família, os pais da moça, os pais do moço. Você não tinha como saber se ele era bonitinho, se ele era magrinho, se ele era gordinho, alto, baixo, porque não era você que ia atrás. Você até poderia se interessar, mas por trás de tudo isso tinha questões envolvendo dote, dinheiro, questões políticas. Um exemplo sobre casamentos arranjados é Isaac e Rebeca. Verdade, lá, logo em Gênesis 24, Abraão, já na sua velhice, ele pede para um de seus servos ir procurar uma esposa para Isaac. Então, nem mesmo ele conhecia, ele simplesmente dá algumas diretivas e esse servo ele vai procurar uma esposa para Isaac. Eles não se conheciam, mas eles casaram e viveram felizes para sempre. Então, o namoro ele é relativamente novo, é um costume ocidental relativamente novo. Por isso que a Bíblia não fala sobre namoro especificamente. Com base em todos esses pontos, podemos pressupor como deve ser o namoro cristão. Exatamente. Então a gente pega todos os versículos da Bíblia, todo onde a Bíblia fala sobre relacionamento, sobre casamento, e a gente extrapola isso um pouquinho para trás e pressupõe como é um namoro cristão, ok? Então, um segundo ponto que a gente quer elencar é o motivo que te leva a querer namorar. Por que exatamente você quer namorar? Namoro, ele deve ser única e exclusivamente para você conhecer a sua futura esposa ou seu futuro esposo, para você conhecer do que ela gosta, o que ela não gosta, conhecer a sua personalidade ou as suas personalidades, conhecer sobre a perspectiva dela do futuro, é para você conhecer tudo o que envolve a essência da pessoa. É como se fosse um livro e você estivesse folheando as páginas. Até por conta disso, a gente gosta sempre de falar também sobre a questão da idade. Obviamente que muitas das coisas que a gente vai falar aqui, os próprios pais deveriam conversar com seus filhos. Mas a idade é um ponto importante porque se você tem um namoro, o casamento como um alvo, então você tem que prestar muita atenção na idade em que você começa a namorar. Então qual que é o intuito de você namorar com 14 anos, sendo que você só vai, no seu planejamento, você só vai se casar com 20? Então você vai mesmo ficar 6 anos namorando, 6 anos enrolando a menina ou o menino, para enfim se casar? Então
é um ponto que deve ser levado em consideração. Se você quer entrar em um relacionamento porque você se sente só e se sente carente, eu preciso te falar, você está fazendo uma burrada. Jamais entre em um relacionamento porque você não é autossuficiente, porque você não se ama, porque você não gosta de você mesmo. Entre em um relacionamento porque você encontrou as qualidades em uma pessoa, as qualidades que você buscava, você encontrou. E afinal de contas, você sabe quais as qualidades você procura em uma pessoa? Se você não sabe, é hora de anotar e começar a pensar sobre isso. Se você entra em um relacionamento por conta da carência, você vai se decepcionar, você vai se frustrar. Exatamente, e criar aquela falsa sensação de ser amado, aquela falsa sensação de felicidade. Tem aquele velho ditado, né, que fala antes só que mal acompanhado, mas na verdade tem um versículo assim, na Bíblia que fala sobre isso, que lá em 1 Coríntios 15:33, que Paulo fala assim: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Tá? Ainda um pouquinho nessa linha, tem também aquela questão do jugo desigual. O jugo desigual ele pode ser atribuído a vários contextos, né? Você pode utilizar ele em diversos contextos, mas neste em específico ele também cabe, porque tem aquela questão também de que muitos meninos ou meninas querem namorar pessoas de fora da igreja, que não é cristã, ou muitas vezes nem tem a mesma crença que você. Às vezes nem acredita em Deus. Exatamente, e isso pode ser sim um problema. Muitas das pessoas que acabam se levando pela paixão, que a gente vai falar mais pra frente, falar, não, mas eu vou namorar e essa pessoa vai vir para Cristo, eu vou ganhar essa pessoa para Deus. Então, muitas das vezes é mais fácil essa pessoa te levar para o mundo, porque uma amizade, um namoro não cristão, ele acaba sendo assim, diferente de uma amizade ou um namoro cristão. Lá em 2 Coríntios 6,14, Paulo também diz o seguinte: não se põe em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo, como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A motivação da pessoa não cristã ir para a igreja conhecer a Cristo deve ser Cristo, deve ser a salvação e não o namoro. Então, se a pessoa está indo para a igreja só por sua causa, só porque ele quer te conquistar, a motivação está errada. Então, não vale de nada. Um terceiro ponto que a gente quer levantar também é como namorar. Namorar é para você conhecer a pessoa, estabelecer relações familiares, conhecer a sogra, o sogro, as cunhadas, os cunhados. O alvo é o casamento, e quando você se casar com essa pessoa, você acaba agregando famílias. Então você tem que conhecer toda a família da pessoa, como é o convívio com ela. Você tem que entender que são duas pessoas de criação diferente, cultura diferente, estão se juntando. Então você tem que saber o que a outra pessoa pensa, inclusive sobre assuntos importantes, política, religião, etc. Crescer junto espiritualmente é um bom momento para vocês terem, inclusive, essa intimidade espiritual, porque muitas das vezes a gente acaba vendo pessoas que são espiritualmente destacadas, vamos assim dizer, e quando elas entram no namoro acaba se esfriando, acaba dando prioridade a outras coisas e se esquecem das coisas de Deus. Então, esse é um bom momento também para vocês crescerem juntos espiritualmente. É um bom momento de criar uma relação comunicativa. Você vem de um lar, de uma casa, onde você se comunica com seus pais e com seus irmãos, ou seja lá como é a sua família. Você vai começar a conviver com uma pessoa que tem uma cultura totalmente diferente da sua. Totalmente diferente da sua. Exatamente. Então você precisa aprender a se comunicar com essa pessoa antes de mais nada. A comunicação é a chave da sociedade e deve ser a chave
do relacionamento cristão indo para o casamento. Exato. Um dos pontos que muitas pessoas acabam falando, né, é que você tem que observar como essa pessoa trata os pais, como trata os irmãos, como a própria família trata essa pessoa. Então, isso são indícios de como essa pessoa vai te tratar. Isso acontece principalmente com os homens. Muito se diz, né, que a forma como o homem trata a mãe dele é a forma como ele vai tratar a esposa. E com a mulher, da mesma forma. Então, às vezes a gente escuta algumas pessoas dizendo que está passando por algumas situações específicas no casamento e fala, nossa, mas ele nunca fez isso, mas ele não era assim. E aí quando você vai lá para trás e puxa, você vê que a pessoa respondia mal à mãe, tratava mal a mãe. Então tudo isso reflete depois no casamento. E justamente o namoro não é um momento só de você namorar especificamente, mas é um momento de você conhecer aquele que vai ser seu futuro ou futura esposa. Você vai gastar a sua saliva verbalizando e não beijando, Exatamente. sugando a boca da outra pessoa. Porque, comecei a apanhar no casamento. Nossa, mas ele não era agressivo. Ele não era agressivo porque você não prestou atenção. Você deixou de conversar, de prestar atenção nos detalhes e focou em outra coisa. Ele é ciumento, é muito possessivo. Ele sempre foi, gata. Você que não prestou atenção, minha irmã. E com isso a gente acaba entrando num quarto ponto que está bem ligado também, que é a questão da intimidade. Não é para ter contato físico, tá me entendendo? Agora procure o seu líder ou o seu pastor e converse com ele. Esse, obviamente, é mais um ponto também que deve ser conversado mais de perto com seus líderes e também com seus pais. Mas, basicamente, a gente quer falar sobre intimidade, mas não no sentido físico da coisa. Deve, sim, haver muita intimidade no namoro, assim como em qualquer outra amizade. Não é só contato físico, é conhecer a pessoa em sua essência. Saber o que ela gosta ou que não gosta. Exatamente. Precisa entender o que ela é capaz de aturar em você, bem como o que você é capaz de aturar nela. Se é de direita, se é de esquerda. Calvinista, se é arminianista. Se gosta de churrasco, se gosta de japonês. Senão você vai passar pro resto da sua vida indo num restaurante por quilo para comer uma carne ruim, um sushi ruim, ninguém vai comer comida boa e vai ficar ruim pro resto da vida. Mas é sério, é justamente nesse momento de intimidade que você vai conseguir entender os principais pontos que para você é crucial. Seja ele um ponto de vista político, religioso, não sei, mas você precisa entender que para o resto da vida você vai precisar aturar certas atitudes dessa pessoa. Escuta muito, quando casar ela vai mudar, porque ela é assim na casa dela, com os pais dela, mas quando casar vai mudar. Eu sou assim porque eu tenho minha mãe, mas quando casar eu mudo também. Muita coisa não muda e você precisa identificar isso logo no início para saber se você é capaz de conviver com certas atitudes da pessoa. E aí a gente acaba voltando também na questão da idade, né? Essa questão de intimidade, a gente volta um pouquinho na questão de idade. Ficar muito tempo namorando, uma hora pode dar problema. Então, o ideal é namorar com foco no casamento. E se você quer namorar para casar, voltamos à mesma questão. Você não pode começar a namorar com 13, 14 anos pensando em casar. Provavelmente vocês serão tentados. Tem um texto em Gálatas 5,19 que fala da seguinte forma. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas não é exatamente pecado se sentir tentado. É normal, os hormônios estão à flor da pele e tudo mais, então pode sim sentir algum tipo de tentação, mas o pecado é cair em tentação e mais ainda ter muito cuidado com essa questão da lascívia, que é você
tentar o próximo. Você mesmo, por si só, se sentir tentado é uma coisa, o seu próprio corpo tendo alguma reação para isso. Agora, uma coisa é você tentar o próximo, seja ele seu namorado ou não. Então, isso tem que ter muito cuidado. E nesse texto ele também fala um pouco sobre ódio, discórdia, ciúmes, ira. Então, tudo isso são coisas que consideradas impuras e coisas que você consegue observar num namoro, tendo intimidade com essa pessoa. Pode parecer brincadeira, mas a Bíblia ela fala um pouquinho sobre o WhatsApp. Ainda nesse tema de intimidade, muitas pessoas falam, mas eu converso com ela ou com ele a noite inteira, a gente passa madrugadas, a noite toda conversando, a gente troca mensagem e tudo mais. Mas isso não quer dizer necessariamente que você tem intimidade com essa pessoa, pois algumas coisas que você diz por texto, por mensagem ou até mesmo por áudio, não necessariamente você diz pessoalmente. Lá em 3 João 1,13 tem um texto bem legal que fala assim. João ele escreve uma carta bem curta, a carta só tem um capítulo, e ele termina a carta falando: tenho muito a lhe escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Caneta. Espero vê-lo em breve e então conversaremos face a face. Então é bem importante que essa intimidade ela seja verdadeira. Não seja uma intimidade como se fosse um amigo de internet, um namoro virtual. Não estou nem querendo entrar nesse mérito, mas que essa intimidade ela realmente seja verdadeira. Quinto e último ponto, nós falaremos sobre amor. Muito cuidado para não confundir amor com paixão, como já foi dito lá um pouco mais no início. Paixão, ele geralmente é designado para um sentimento que você tem por alguém que pode te dar algo em troca. Neste contexto que a gente está falando sobre namoro, você pode achar uma menina, um menino bonito, atraente, bem-sucedido financeiramente ou dentro de uma empresa, alguma coisa assim, e você tem um desejo por essa pessoa, mas no fundo, você está apaixonado por uma determinada qualidade dessa pessoa. E aí a pergunta que fica é: e se essa pessoa deixar de ser bonita com o tempo? E se essa pessoa não tiver mais aquele cargo de destaque? E se essa pessoa não for mais bem-sucedida financeiramente? Será que você vai continuar gostando dessa pessoa? Então por isso que a gente tem que ter muito cuidado com paixão e amor. Já o amor é quando você oferece algo a essa pessoa sem nada em troca. Você dá o amor, mas não necessariamente você espera algo em troca. O amor, ele é construído diariamente, tijolinho por tijolinho, concreto, aí o carinho do pedreiro, aí vai lá. A palavra amor na Bíblia, nesse sentido, ela é usada para descrever o amor de Deus. O amor de Deus por nós, tanto que é comparado que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E a simbologia da vinda de Cristo é que nós somos a noiva, a igreja é a noiva e Cristo é o noivo. Isso mostra a pureza, o grande ato de amor em volta de tudo isso. O casamento, ele é comparado com a vinda de Cristo. Então, nota-se que o homem deve amar uma esposa como Cristo amou a igreja. Cristo deu o seu sangue. Você vai dar o seu sangue por essa menininha aí? Se sim, amém. Que Deus abençoe vocês. E aqui chegamos ao fim. Nós falamos sobre o que a Bíblia diz, os motivos que te levam a namorar, como namorar, o tipo de intimidade que você vai ter com essa pessoa e como construir o amor. Para mais informações, brincadeira. Consulte seu livro. Tchau. Pessoal, recadinho rápido, tá? Esse vídeo ele realmente foi um resumo do resumo. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, conversem com os líderes de vocês, conversem com os pastores de vocês
E dependendo do que for surgindo dúvidas, alguma coisa assim, a gente pode até gravar um vídeo novo, alguma coisa diferente, tá? Então, conte com a gente, conte com os líderes de vocês, com os pastores de vocês e tamo junto.